O Criciúma venceu um jogo gigante diante do Curitiba e é o novo líder da Série B. O Atlético Paranaense emendou a 6ª vitória consecutiva. O Novo Horizontino segue firme no G4 e o CRB e o Atlético Goianiense, os dois estão sonhando com o acesso. Vamos de prisma da 28ª rodada da Série B. Ver tudo que tá mudando na tabela da Série B nessa reta final. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, cara, seja bem-vindo ao Torcedorismo, canal dedicado ao futebol brasileiro. Aqui é a nossa casa, a casa da Série B, então não deixa de se inscrever nesse canal, você que quer acompanhar a Série B até o final, porque hoje começa a nossa contagem regressiva pro final, chegamos na reta final, faltam 10 rodadas pra Série B acabar. 10 jogos para cada time, são 30 jogos e não teremos mais a... 30 jogos não, são 100 jogos, né? E não teremos mais a Série B desta temporada. De onde eu tirei 30, né? Acho que no outro vídeo eu falei 30, mas são 100 jogos, né? A matemática não é meu forte. Mas enfim, a gente vai fazer de prisma da rodada hoje, cara. A gente vai falar tudo o que aconteceu na 28ª rodada da Série B. E, meu irmão, muita coisa mudou, tá? Muita coisa mudou. O Atlético Paranaense é avassalador. O Criciúma venceu um jogo gigantesco. Briga por título, acesso, confronto direto e fora de casa diante do ex-líder que era o Curitiba. A gente tem um Atlético Goianiense sonhando. Bom, você vai entender tudo, tá? No final do vídeo você vai ver o campeão do Prisma, tá? E os destaques positivos e negativos. Então vamos começar na ordem alfabética pelo Amazonas. O Amazonas que tomou-lhe a virada do fantasma fora de casa e o Amazonas vai se complicando cada vez mais. O Amazonas ainda está a 3 pontos para sair da zona do rebaixamento, mas nesse momento ocupa a vice-lanterna do campeonato e está aí com 20% no nosso prisma. O América Mineiro fez um bom jogo diante do Atlético Goianiense, chegou a ter ali alguns bons momentos na partida, mas o América sucumbiu no último minuto, tomou um golzinho ali. Segue fora da zona do rebaixamento, mas agora viu Volta Redonda encostar. O Coelho tá numa situação crítica e tá com 53% no nosso prisma. O Atlético tomou-lhe uma sacolada do Atlético Paranaense, nem viu a cor da bola e agora volta a um alerta máximo, tá? Volta Redonda está a 2 pontos do Atlético. O Atlético tá muito perto da zona do rebaixamento, deve brigar pela permanência até o final. Tá com 47% no nosso prisma. O Dragão Atlético Goianiense, meu irmão, que time, que recuperação. Não dá pra falar que o Atlético Paranaense não vai subir, porque esse time não desiste nunca. O Atlético Goianiense fez um gol no último minuto com o Lelê. Lelê fez o golzinho dele ali na reta final do jogo. O VAR teve que intervir, que o gol foi anulado. O VAR entrou em cena e validou o gol do Lelê. E o Atlético Goianiense emplaca a 3ª vitória seguida, a 4ª vitória nos últimos 5 jogos. Talvez seja tarde demais pra essa arrancada do Dragão, tá? Tá a 5 pontos do G4, mas dá tempo. Mas vai ter que fazer uma campanha aí absurda daqui até o final. Vai ter que manter esse desempenho, esse aproveitamento de mais de 70% até o final. Neste momento, o Atlético Goianiense está simplesmente com 87% no nosso prisma e é um dos times que sonha com o acesso. Já o Atlético Paranaense, cara, emendou a 6ª vitória consecutiva. O Atlético atropelou o Atlético fora de casa. Não viu a cor da bola. Segundo jogo em que o Atlético não toma gol. É a primeira vez na Série B que ele passa 2 jogos seguidos sem tomar gol. Então o Atlético Paranaense está arrumando a sua defesa de vez mesmo. Ele não entrou no G4 porque o Novo Horizontino conseguiu vencer também. E o Atlético Paranaense segue ali babando atrás de uma vaga no G4. Parece inevitável. Parece questão de tempo para o Atlético entrar no G4. Vamos ver se o Atlético vai ter fôlego, e eu acredito que tenha, para manter esse ímpeto até o final da Série B, porque ele vai precisar, porque a disputa por uma vaga vai ser até a última rodada. O Atlético não deixa dúvidas de que é o melhor time da Série B no momento, junto ali com o Criciúma. Os dois estão jogando muita bola e pena que eles já se enfrentaram, né? Mas foi um jogão. Mas o Atlético Paranaense está aí com 100% no nosso prisma, um furacão gigantesco nesse momento da Série B. O Avaí, rapaziada, conseguiu vencer a Chapecoense fora de casa. O Avaí, cara, e prejudicou muito o seu adversário, porque o seu rival, porque a Chapecoense estava tentando voltar à briga pelo G4 e o Criciúma venceu fora de casa na Arena Condá. O Avaí acabou que não se aproximou muito do G4, né? Está a 6 pontos do Novo Horizontino, segue bastante longe. O Avaí não deve subir, mas bela vitória, tá? Na Arena Condá, num clássico. Então o Avaí tá aí com 47% no nosso prisma. O Botafogo tentou quase, tá? O Botafogo chegou a tomar um 3-0 do CRB fora de casa no Rei Pelé, mas o Botafogo
Correu atrás, diminuiu pra 3-1, diminuiu pra 3-2, tentou 3-3, mas não conseguiu, acabou acordando tarde demais na partida. Mais uma derrota pro Botafogo, são 4 jogos sem vencer. Caiu mais uma posição na zona do rebaixamento, tá na 18ª posição. Mais um pontinho só do América, o Botafogo ainda tá vivo na Série B e tá aí com 27% no Prisma. A Chape, cara, 4ª derrota consecutiva, 5º jogo sem vencer. Chapecoense resolveu perder no momento errado na Série B, né? Tá perdendo tração no momento errado e agora são 5 pontos de diferença pro G4. A Chape, que há 2 rodadas atrás estava no G4, agora está a 5 pontos de distância e já não tá nem brigando mais pelo acesso, está sonhando com o acesso, tá na mesma faixa que o Atlético Goianiense, tá? 5 pontos atrás do G4, a Chapecoense tá perdendo muita tração nesse momento e tá só com 7% no nosso Prisma. É o pior time do momento na Série B, né, em aproveitamento, tá? O CRB, rapaziada, esse segue no padrão, né? Joga muito em casa, é o melhor mandante da Série B, venceu o Botafogo, joga muito em casa, vence. Fora de casa, acaba tropeçando. É o padrão do CRB, por isso que o CRB não vai conquistar o acesso, porque fora de casa não pontua praticamente, né? Tá aí com 60% no nosso Prisma. O Criciúma, nosso novo líder, você torcedor carvoeiro que está feliz, comenta aqui embaixo, porque você pela primeira vez assumiu a liderança da Série B. E, meu irmão, que campanha absurda, da 19ª colocação. O Criciúma, na 10ª rodada, tava brigando contra o rebaixamento, rapaziada. Agora, 18 rodadas depois, praticamente um turno depois, tá na liderança da Série B. Uma campanha que eu não lembro de ter visto. Se você viu alguma campanha de alguém saindo da vice-lanterna para liderar o campeonato, e eu não tô dizendo da vice-lanterna na primeira rodada, não. Na 10ª rodada. E depois de você liderar o campeonato, palmas para Eduardo Batista, para o clube do Criciúma, para a torcida do Criciúma, para os jogadores do Criciúma, porque é um trabalho impressionante. O Criciúma ainda tá ali 4 pontos do Atlético Paranaense, por exemplo. Não é uma pontuação tão segura assim para você falar que o Criciúma está com acesso garantido. Não está. Para mim, nesse momento, as 4 vagas do G4 estão abertas. Para mim, tá tudo aberto. Não tem mais aquela vaga cativa. As 4 vagas estão abertas, mas o Criciúma tá encaminhando o seu acesso, até porque tá jogando muita bola. Dominou as ações contra o Curitiba no Couto Pereira. Essa é a verdade. Praticamente não sofreu ataques e quando foi ao ataque fez os seus gols. 2-0 ali no primeiro tempo ainda, segundo tempo administrou, poderia até ter aumentado em alguns contra-ataques. Criciúma jogou muita bola fora de casa, finalmente, e venceu o confronto que precisava vencer. O Criciúma é o novo líder da Série B e tá com 87% no nosso Prisma. Já o Curitiba nesse jogo, cara, preocupante a situação do Curitiba, já pode ser ultrapassado pelo seu maior rival na próxima rodada e pode sair do G4. Então o Curitiba tá com alerta vermelho ligado, tá? Na briga pelo acesso, ainda tá no G4, tá na 3ª posição, mas está parecido com a Chapecoense ali, né? Tá perdendo desempenho na reta final do jogo. Mozart tá balançando, foi muito mal o Curitiba nesse jogo, né? Ele tinha perdido pontos, são 3 jogos sem vencer, né? Tinha empatado em casa contra o Goiás, havia jogado bem, perdido contra o América jogando bem, dessa vez perdeu pro Criciúma jogando mal, 0 criação, quando criou o pouco que criou, não finalizou bem também, defendeu mal dessa vez, a melhor defesa da Série B. Então assim, o Curitiba tá numa péssima fase, está com apenas 27% no nosso Prisma com alerta ligado. O Cuiabá jogou um jogo crucial diante do Vila Nova, né? Precisava vencer, fez tudo para tentar, né? Fez o gol, tomou a virada e correu atrás do empate, tentou revirar, mas não deu. Então são 4 pontos de diferença pro Novo Horizontino. O Cuiabá ainda tá sonhando, mas vai precisar fazer uma campanha muito boa na reta final, tá? Tá com 60% no Prisma. A Ferroviária, cara, a Ferroviária conseguiu um pontinho diante do Goiás, que é bastante importante na briga pela permanência, tá? A Ferroviária está a 3 pontos do Volta Redonda, não tá em segurança, briga pela permanência, mas um pontinho importante diante de um time de G4, tá com 20% no nosso Prisma. O Goiás, nesse jogo, não dá pra dizer que o pontinho foi tão bom assim, né? Perdeu a liderança, tá? Mas está garantido no G4 pelo menos por mais uma rodada, tá? 4 pontos do Atlético Paranaense, mas está vendo o 5º colocado se aproximar cada vez mais. Então o Goiás precisa desesperadamente pontuar dentro de casa na próxima rodada no clássico diante do Atlético Goianiense. O Goiás está aí com 33% no Prisma, tá? O Novo Horizontino esse aí, cara, tá fazendo uma campanha de recuperação finalmente, né? O Novo Horizontino que tava caindo demais na tabela, parecido com o que a Chapecoense está fazendo agora, mas se recuperou, virou o bico do avião pra cima, 3ª vitória consecutiva, venceu o Paysandu fora de casa e se manteve no G4. Cara, uma vitória
muito importante, porque o Atlético Paranaense tá vindo babando atrás de todo mundo e o Novo Horizontino não quer ser aquele que perde a vaga pro Furacão. Então o Novo Horizontino venceu, tá? Terceira vitória consecutiva. Vai enfrentar o Vila Nova na próxima rodada, também precisa vencer, mas segue ali com 67% no nosso prisma. O Operário, cara, mais um bom jogo do Operário na Série B, tá? Virou pra cima do Amazonas no Germano Krieger. O Operário tá quase com a pontuação que salva ele do rebaixamento, mas eu não acredito no Operário brigando pelo rebaixamento e pra mim o Alex é o técnico revelação dessa Série B. Muito bonito ver o Operário jogar, tá com 60% no prisma. O Paysandu, cara, o virtual rebaixado, está a 8 pontos pra sair da zona do rebaixamento, perdeu mais um jogo dentro da sua casa. Então assim, a 14ª derrota no campeonato, tem 28 jogos, perdeu metade dos jogos que fez. O Paysandu segue com muito azar, inclusive, e vai ser rebaixado. O Paysandu tá com 7% no prisma, é o pior junto com a Chapecoense, né? O Remo também, cara, degringolou na reta final, nem Guto Ferreira conseguiu consertar a situação do Remo, empatou o jogo no finalzinho diante do Volta Redonda e tomou gol mais no final ainda. Então assim, o Remo nesse momento tá numa situação que não briga mais por acesso, tá 7 pontos do G4 na 12ª colocação. O Remo demorou muito para trocar o comando técnico e tá aí, vai ter que planejar a temporada do ano que vem, tá? Tá com 27% no nosso prisma. O Vila Nova é outro também que não sobe mais. Esse aí pecou por trocar demais o comando técnico, né? O Vila Nova até tentou virar o jogo para cima do Cuiabá, mas levou o empate. Então o Vila Nova é outro time que não sobe mais, até porque nesse momento, cara, o Vila Nova não vai cair, na minha opinião, tá? Mas está mais próximo da zona do rebaixamento, são 7 pontos da zona do rebaixamento do que do G4, são 9 pontos pro G4. Então, um alertinha de leve ligado no Vila Nova, que tá com 27% no prisma. O Volta Redonda venceu um jogo gigante diante do Remo, não saiu da zona do rebaixamento, mas colou no América. O Volta Redonda, se tem um time que não quer cair de jeito nenhum nessa Série B, é o Volta Redonda, tá? Tá dando lição, por exemplo, para um time, por exemplo, do Paysandu, pro Amazonas, é um time que está se agarrando na Série B com todas as unhas que tem. Volta Redonda venceu o Remo, gol no finalzinho, jogo emocionante. E aí, contou com um tropeço do América, né? O América que perdeu e tá ali com a mesma pontuação do América, pode sair da zona do rebaixamento na próxima rodada. Volta Redonda tá com 47% no prisma. Então a tabela está aqui para você dar uma olhada aí, tabela do prisma atualizada para você. O campeão segue sendo o Atlético Paranaense, porque segue com 100%. Segunda rodada seguida que o Atlético Paranaense tá com 100% de aproveitamento. Tá em busca da sequência de vitórias, né? Do recorde. São 9 vitórias o recorde da Série B. 9 vitórias seguidas. O Atlético tá com 6. Precisa de mais 3 para igualar e mais 4 para passar. Mas você acredita no Atlético batendo recorde? Comenta aqui embaixo. O destaque positivo da rodada é o nosso novo líder, é o Criciúma, que venceu um jogo de almanaque diante do Curitiba e mostrou pra Série B que, meu irmão, eu sou um dos melhores times da Série B, eu vou subir. O Criciúma quer muito subir e tá jogando muita bola. Finalmente, né, a crítica, né, que até eu fazia, que o Criciúma não jogava bem fora de casa, ele evaporou essa crítica porque venceu um dos melhores mandantes e o ex-líder para retomar a liderança do líder ali, o Curitiba. E o Criciúma é o nosso destaque positivo. O destaque negativo é o próprio Curitiba, que está caindo de produção na pior hora da Série B, cara. Na pior hora o Curitiba está caindo de produção. Ele que fez um excelente primeiro turno, tá com só 27% que a gente viu aí, né? O Curitiba pode sair da zona de classificação na próxima rodada. Isso seria um desastre, inclusive sendo ultrapassado pelo seu rival. Então tem que ter uma chacoalhada ali no elenco. Não acho que tem que demitir o Moza ainda, mas tá ligado o alerta ali na Série B. Comenta aqui embaixo, meu irmão, quem você acha que vai sair do G4 na próxima rodada? 2 times podem sair, Curitiba e Novo Horizontino. E quem vai entrar, né? Porque o Atlético Paranaense pode entrar. Então comenta aqui embaixo se isso vai acontecer ou não. Se inscreve no canal. Mais tarde, daqui a pouquinho, vai ter live. Então não deixa de ativar o sininho para receber a notificação da live. Te espero lá. Tamo junto. Valeu e falou.